Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal, como eu sempre digo, né, com aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. E notícia é o que não falta, né, no mundo vascaíno. Eu quero começar falando hoje, botar aqui uma notícia que saiu na Net Vasco, né, informações sobre o nosso zagueiro que estava emprestado ao Olímpia do Paraguai, o Capasso, né? A gente já trouxe informações sobre o Capasso em vídeos anteriores, né? Que o Olímpia tinha vontade de contratar o Capasso, mas não tinha grana, né? Saiu uma notícia aí que o Libertad estava interessado no Capasso, o Libertad, que é rival lá do Olímpia no Paraguai, né? Não tem fundo de verdade. Agora, há dois times interessados realmente na contratação do Capasso, né? O Vasco, ele não tem interesse em manter o Capasso no elenco, mas o Vasco também não quer reemprestar ele. A ideia do Vasco é vender e tentar reaver, né, se não a totalidade, mas parte do valor que foi pago pelo atleta. Há um time da Argentina, né, interessado em comprar o atleta, só que eu não consegui ainda descobrir qual é realmente o nome do time, né? E há um time de Portugal, esse eu posso falar, tá? É o Rio Ave, o mesmo time que contratou o centroavante Cleiton, o grande Cleiton, né? Que inclusive está metendo bastante o gol lá e parece que já despertou interesse até do Benfica, né? Então o Rio Ave fez uma consulta ao Vasco em relação ao Capasso, tá? Algo ainda muito preliminar, né? Não há nada de concreto, não houve uma proposta, e sim uma consulta, né? O Vasco sinalizou que não pretende reemprestar o atleta, apenas vendê-lo. Então vamos ver se avança alguma coisa em relação a Capasso. A princípio, ele vai se reapresentar na segunda-feira com todos os outros atletas e vai para o treinamento, né? Agora, uma coisa é muito interessante, meus amigos. Os zagueiros que estão sendo especulados aí, que nós vamos falar alguns deles aqui hoje nesse vídeo, né? Sinceramente, né, eu fico capaço, né? Eu vou trazer o primeiro aqui, tá? O primeiro zagueiro que está sendo novamente especulado no Vasco, e eu já disse aqui, cai na mesma situação lá daquele, o Depena lá, que está indo para o Nacional do Uruguai, que era do Bahia, esse Maurício Lemos aí. Zagueiro do Atlético Mineiro, né? Que o Vasco especulou na janela passada, em até duas janelas passadas, e segundo informações, que ele não quis vir para o Vasco, né? Primeiro disse não, porque o Atlético Mineiro devia dinheiro para ele, que continua devendo, né? E que ele não queria sair do Atlético antes de receber essa grana, né? Depois falou-se que a família do jogador não quer morar no Rio de Janeiro. Agora a desculpa é essa, né? Quando o jogador não quer vir para o Vasco, diz que a família não quer morar no Rio. Agora, após que se apresenta outra proposta de qualquer outro time aí com salário maior, o jogador, a família esquece essa questão de não querer mais morar no Rio de Janeiro. O Maurício Lemos, tá? Vamos falar do Maurício Lemos. Ele é melhor do que o Capasso? Eu vou dar minha opinião. Para mim, não é. Tá? Para mim, é nível Capasso. Tá? Vamos trazer aqui o Transfer Market, né, do Maurício Lemos, como eu tenho feito aqui com todos os jogadores, né? Vamos colocar na tela aqui o Transfer Market desse Maurício Lemos. Vamos puxar aqui para baixo, né? É um jogador de 29 anos, jogador jovem ainda, uruguaio, né? 1,87 m, zagueiro que atua pelo lado direito, ou seja, na mesma faixa onde joga o JV, né? Zagueiro que já teve passagens pela seleção uruguaia, né? Avaliado em 2,5 milhões de euros, né? Então é um jogador que tem uma carreira aí extensa, né? Já passou por vários clubes,
começando lá no Defensor do Uruguai, né? Foi jogar na Rússia, no Rubin Kazan, esteve na Espanha, no Las Palmas, né? Voltou para o Rubin Kazan, né? Jogou na Itália, no Sassuolo, jogou no Fenerbahçe, né? Até chegar no Atlético Mineiro a custo zero. Tá? Chegou no Atlético Mineiro a custo zero. Né? Teve um primeiro ano no Atlético Mineiro muito bom, né? Só que o ano passado ele praticamente não atuou. Ele fez apenas 16 partidas ano passado. Vocês já repararam que jogador que tá para vir para o Vasco é jogador que está encostado? Seja porque não atuou mesmo, porque o time que ele tá não botou ele para jogar, ou porque ele está machucado, né? Uma outra especulação, esse até atuou bastante, tá? Em vista dos que estão sendo apresentados aí, atuou bastante. Eu estou falando aqui, vamos colocar na tela, né? Esse outro zagueiro, que é o Pedro Henrique, que está atualmente no Red Bull Bragantino, né? O Pedro Henrique, né? Eu vou botar o transfer market dele aqui, né? Já saiu uma informação que o Vasco fez uma consulta ao Bragantino e já disseram também que o Bragantino já negou que não quer negociar o jogador, né? Vamos colocar aqui o transfer market do Pedro Henrique para a gente dar uma olhadinha como é que tá o jogador. Rapaziada, não é mole não, né? Vamos botar aqui. Pedro Henrique, deixa eu achar aqui o transfer market dele, né? E vamos colocar na tela, né? Zagueiro Pedro Henrique, vamos puxar aqui, ó. 29 anos, mesma idade do Maurício Lemos, né? 1,88 m, 1 centímetro mais alto, né? Jogador, zagueiro, pelo lado direito, onde joga o JV, onde joga o JV. Pô, nós estamos precisando de zagueiro agora pelo lado esquerdo, né? Porque saiu o Lepelé, saiu o Rojas. Pelo lado direito, a gente, bem ou mal, já tem o JV ali e o próprio Capasso, que joga ali pelo lado direito, né? O Michael também foi embora para Curitiba, né? Esse aí está avaliado em 3 milhões de euros, né? Jogador que atuou pelo Corinthians, né? Iniciou a carreira no Corinthians, aí foi para o Bragantino, ficou nessa, vai para o Bragantino, vai para o Corinthians, aí apareceu no Atlético Paranaense, onde até teve uma boa participação aqui no Atlético, né? Voltou para o Corinthians, voltou para o Atlético e aí foi para o Bragantino novamente, né? Reapareceu lá no Bragantino. É um jogador que atuou ano passado em mais de 30 partidas, né? Não foi titular absoluto no Bragantino, mas atuou mais. Cara, agora, volto a dizer, é melhor do que o Capasso? Para mim não é também. É jogador no mesmo nível, tá? Tanto esse Maurício Lemos quanto o tal do Pedro Henrique aí. Né? Não é jogador, gente, que porra que venha que tu fale assim, porra, esse zagueiro vem para comandar minha defesa. Esse aí é, porra, é titular absoluto indiscutível. Não é, gente. Porra. Aí já se falou do Balbuena, que é uma negociação muito difícil, já cravei que não vem, né? Antes se falou do Gil, que estava quase aposentando e parece que renovou com o Santos. Então, cara, tem um zagueiro que estão negociando aí, mas como eu ainda não confirmei essa informação, eu não vou divulgar aqui. É um pouco melhor do que esses aí. É um jogador que já tem uma certa experiência, está jogando no exterior. Se eu conseguir confirmar ele até amanhã, eu trago no vídeo de amanhã. Né? Bom, vamos falar aqui de quem já assinou contrato, né, com o Vasco da Gama. Vou colocar também aqui na tela. Trata-se, né, do jogador, do goleiro Daniel Fusato, que, segundo informação aqui da Net Vasco, do Vene Casagrande, já assinou o contrato com o Vasco, né? Ele que está vindo lá do Eibar da Espanha, o Eibar vai manter 25% do atleta e o Vasco fica com 75%, né? Veio sem custos, né? A grande questão do Daniel Fusato, e eu vou bater nessa tecla novamente, está ligada a essa questão aqui desse atleta que é o nosso goleiro, né?
o grande, e esse é grande mesmo, Léo Jardim. Eu venho dizendo aqui nos nossos vídeos que o Léo Jardim é um cara que está valorizado, tem mercado, inclusive na Europa, e o Vasco vem recebendo sondagens em relação ao Léo Jardim. O Vasco está tentando a renovação de contrato com ele, né? Deve conseguir sem maiores problemas, o que vai elevar muito a multa rescisória do atleta, né? Eu acredito que o Léo Jardim possa sair, mas não nessa janela, na janela do meio do ano. E trazer o Daniel Fusato já é uma preparação para o Vasco no meio do ano perder o Léo Jardim. Né? O Daniel Fusato é um goleiro de bom nível e o Vasco quer trazer ele para ele já se reambientar ao futebol brasileiro, a ele se reacostumar como é o futebol, que é diferente do futebol praticado na Europa. Né? Então, eu tenho, não é uma informação, mas é um sentimento em que na janela do meio do ano, provavelmente a gente perca não só o Léo Jardim, como até o Piton, que eu venho falando já há algum tempo que o Piton ia sair na janela, não saiu, falei que ia sair na outra, não saiu, mas o Piton é um jogador que está na reta aí para sair. Ou agora, ou também no meio do ano. Né? Então a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim já visando, né, essa possível, né, saída dele no meio do ano, porque ele está valorizado e o Vasco não vai segurar nenhum atleta que receba uma boa proposta. E aí a gente fala do Léo Jardim, a gente fala do Piton, a gente fala do Cocão, né, que vem recebendo sondagens aí dos times americanos. Né, a gente fala até do Leandrinho, que é um jogador que já recebeu proposta, inclusive de times dos Emirados Árabes. O Vasco julgou que foi uma proposta baixa e acabou não se desfazendo do jogador. Agora, de acordo com o aproveitamento dele esse ano, né, se vier tendo boas apresentações como teve em 2024, é um jogador que pode ser vendido sim. Né? Bom, na capa do nosso vídeo de hoje, né, a gente colocou aí o nosso craque francês, né, o Dimitri Payet. Né. Saiu informações, né, que o Vasco vai tentar uma prorrogação de contrato com o Payet. Né. A princípio eu disse que isso não era verdade, né, que o Vasco não tinha intenção, e eu fui apurar essa informação. E há uma há uma possibilidade de realmente se ampliar o contrato do Payet até o meio do ano, desde que o atleta queira. Mas para isso, né, ele teria que reduzir o seu salário, que hoje está na casa de R$1.600.000. Né? Essa redução teria que cair para a casa de R$1 milhão. Isso é o que o Vasco topa pagar nesses outros 6 meses de contrato, né, do meio do ano até o final do ano. O Vasco ainda tem pendências com o jogador em relação a direito de imagens da época da 777. O presidente Pedrinho, pagou uma parte, mas ainda há uma parte que se deve ao atleta. Né? Se ele topar diluir esses valores nos 6 meses finais do contrato, dessa prorrogação, e aceitar uma redução para R$1 milhão, o Vasco vai prorrogar o contrato do atleta até o final do ano. Né? Caso contrário, chegando no meio do ano, ele se despede e aí vai pegar o rumo que ele achar melhor. Né? O Vasco já iniciou uma conversa com o staff do jogador em relação a isso. Né? Se ele aceita diluir esses valores que ele tem a receber e se ele aceita reduzir o salário para R$1 milhão. Vamos aguardar aí as informações que vão nos chegar para ver qual é o final dessa novela. Bem, meus amigos, por hoje é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha e até vire membro do Corujão. Isso ajuda muito, principalmente o like, né, o compartilhamento, ajuda muito, né, para o Vasco, para o YouTube reconhecer o canal Corujão Vascaíno. Né? O nosso último vídeo, que nós falamos do Fernandinho, teve muita repercussão, mas teve muita fake news. Né? Andaram dizendo aí que eu cravei o Fernandinho no Vasco.
Galera, assiste o vídeo até o final para você ver exatamente o que eu falei em relação ao Fernandinho. Não cai em fake news. Galera, muito obrigado e já estava encerrando antes aqui. Até a próxima. Um abraço para todos.